Olá, bem-vindo a essa apresentação do programa Profissional 5 Estrelas do TechNet Brasil. Meu nome é Hélio Panissa e eu vou apresentar a primeira parte da segunda estrela para o Windows Server 2008 Active Directory Configuration. Nessa apresentação, nós vamos falar da configuração do serviço DNS para o Active Directory. O nosso objetivo é que você entenda a importância do DNS na implementação do Active Directory e também conheça as configurações do serviço de DNS para a implementação de um domínio. Nós vamos ter primeiro uma visão geral da integração do DNS com o Active Directory e aí vamos ver como configurar zonas integradas ao Active Directory, zonas somente leitura, vamos ver o processo de transferência de zonas e vamos ver algumas opções de configuração do servidor DNS. Na visão geral da integração do DNS do Active Directory, vamos começar falando da integração de namespaces. Quando fazemos a implementação do Active Directory, nós devemos identificar qual nome vamos utilizar para a nossa hierarquia de domínios. No nosso caso aqui, temos uma árvore do Active Directory que utiliza um conjunto de nomes contíguos. O nome do domínio pai é mcpbrasil.local, depois temos um domínio filho corp.mcpbrasil.local e aí temos um domínio sp.corp.mcpbrasil.local. Todos esses domínios têm o que a gente chama de nomes contíguos. Eles utilizam a mesma hierarquia para poder definir a sua estrutura dentro do Active Directory. Para fazer essa implementação, é necessário que a gente tenha também uma estrutura de nomes no serviço de DNS para poder suportar a nossa implementação. Então, no nosso exemplo aqui também, nós temos lá os 3 domínios de DNS, as 3 zonas de DNS que equivalem aos domínios do Active Directory. Então, toda a hierarquia de domínios que a gente tem lá no Active Directory vão se integrar ao namespace do serviço de DNS. Quando a gente vai integrar o serviço de DNS ao Active Directory, é importante a gente identificar as opções que a gente tem para poder fazer essa integração do namespace. Por exemplo, nós podemos configurar o domínio de DNS que nós vamos utilizar para o Active Directory como um subdomínio do namespace do DNS externo. O nome que a gente vai usar para o nosso domínio ele deve representar a empresa, deve representar a organização como um todo. Em geral, o nome que essa empresa utiliza na internet é um nome que representa essa empresa, representa tudo que essa empresa faz, ou representa como essa empresa é conhecida pelo mercado. No caso da implementação do Active Directory, isso não é diferente, é importante que a gente tenha esse mesmo nome. Nessa primeira opção, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar utilizando o mesmo nome que a gente tem para a internet, só que ao invés de utilizar diretamente o domínio que está publicado para a internet, a gente cria um subdomínio e esse subdomínio é utilizado para fazer todo o processo de implementação do Active Directory. Na outra opção que a gente tem, a gente pode, ao invés de utilizar o mesmo DNS externo, a gente pode criar um namespace interno. Neste caso aí, a gente tem o nosso namespace totalmente independente do nosso DNS externo. No nosso exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, o domínio mcpbrasil.com, que é o domínio que é utilizado para resolver nomes dos servidores web que estão publicados para a internet, do nosso servidor de correio eletrônico que está publicado para a internet, e totalmente isolado disso, a gente tem o domínio mcpbrasil.local, que é um domínio interno, um namespace interno de DNS para a nossa implementação. Na implementação do Active Directory, nós utilizamos os registros SRV que são armazenados lá no DNS. Um registro SRV é o Service Record, um registro de serviços que a gente tem dentro do ambiente. Você deve estar até familiarizado com os registros que a gente tem de host, que são aqueles registros no DNS que mapeiam um nome para um endereço IP. Então, quando a gente tenta acessar um determinado nome, o processo de resolução de nomes retorna o endereço IP e aí a gente acaba acessando pelo endereço IP diretamente. O registro do tipo SRV, o Service Record, ele também faz um mapeamento.
Só que ao invés dele mapear um nome para um endereço IP, ele faz o mapeamento de um nome para um serviço. Isso vai permitir que a gente possa localizar serviços do Active Directory dentro da nossa implementação, como, por exemplo, quem é um controlador de domínio ou quem é um catálogo global. Ele mostra um exemplo para a gente aí da sintaxe, né, do que a gente teria no registro SRV. Ele coloca lá o nome do protocolo que a gente está utilizando, coloca o nome do serviço, coloca lá o TTL, né, quanto tempo esse cara vai ser válido dentro da rede, mostra lá qual é a porta que a gente vai utilizar, também mostra qual é o target. O target é o nome que também deve ser mapeado esse nome para um endereço IP dentro da nossa implementação do DNS. Quando que a gente utiliza registros SRV? Quando a gente, por exemplo, vai fazer logon em um computador que está parte de um domínio, a gente vai utilizar um registro SRV para poder localizar quem é o controlador de domínio que vai autenticar esse usuário na rede. A gente vai também utilizar o registro SRV no momento de fazer a alteração da senha, ou quando o administrador vai lá e modifica um objeto, altera um objeto lá no Active Directory dentro do nosso ambiente. Além disso, quando um controlador de domínio precisar fazer uma replicação para um outro controlador de domínio, ele também vai utilizar um registro SRV. Na verdade, ele vai perguntar para o serviço de DNS e o serviço de DNS vai retornar a informação diretamente para ele de qual é o endereço IP para o qual ele deve se conectar no momento de fazer essas atividades dentro do ambiente de rede. Por isso também existe uma importância grande na implementação dos sites do Active Directory. Por quê? Os registros SRV eles permitem que, além da gente encontrar um determinado serviço dentro do nosso ambiente de rede, a gente consiga encontrar um serviço que esteja associado ao site onde esse cliente está fisicamente. No caso aqui, no exemplo que a gente tem na tela, o cliente está perguntando por um DC para o DNS, mas ao invés dele estar simplesmente perguntando por um DC, ele pergunta por um domain controller no site dele, pergunta por um domain controller que esteja fisicamente próximo dele para ele poder ir lá e se autenticar. Isso evita que esse cliente tenha que atravessar, por exemplo, um link de WAN lento para poder ir lá e simplesmente fazer uma autenticação em um controlador de domínio. Vamos começar a falar então das zonas integradas ao Active Directory, né? O que é uma zona integrada ao Active Directory? Uma zona integrada ao Active Directory é uma zona de DNS com todas as funções que uma zona de DNS tem. A diferença é que essas informações são armazenadas na base de dados do Active Directory. O que isso traz de benefício? Primeiro, a questão da replicação. Como ele está lá armazenado na partição de aplicação do Active Directory, ele é replicado utilizando o processo de replicação do Active Directory. Então, com isso a gente tem a vantagem do processo de replicação do Active Directory embutida no armazenamento aí das zonas integradas ao Active Directory. Outra coisa que a gente tem é o suporte a múltiplos DNS master. O que é isso? Vamos supor que você tenha duas filiais, você pode ter lá 2 servidores de DNS, um em cada filial, e ambos os servidores podem receber atualizações. Depois essas atualizações são replicadas e são ajustadas entre eles aí, utilizando o processo de replicação do Active Directory. Um outro ponto que a gente tem é a possibilidade de remover registros que estejam obsoletos. A gente vai falar mais para frente do processo de atualizações dinâmicas, né? Quando um cliente vai lá e se registra dinamicamente, esse cliente depois ele pode perder aquele endereço IP, ou sei lá, a máquina pode ser formatada, e para a gente não ficar com lixo lá dentro do nosso ambiente de DNS, a gente pode então usar esse procedimento do Aging Scavenge, que é esse processo que vai remover registros obsoletos do Active Directory. Falando em atualizações dinâmicas, né, como que funcionam as atualizações dinâmicas? Para que elas servem? As atualizações dinâmicas permitem que as estações de trabalho se registrem automaticamente no servidor de DNS. Quando você vai lá, inicia uma estação de trabalho, ela obtém um endereço IP no servidor DHCP, por exemplo, e aí automaticamente ela indica para o servidor DNS qual que é o mapeamento que ela tem de nome para endereço IP. Com isso a gente consegue localizar essas estações na rede. Se você der um // o nome da máquina, você vai ser relevado pelo serviço de DNS para o endereço IP correto dessa máquina, né? E a gente tem o processo, aí, todos os passos que são feitos para esse registro, né? Basicamente o cliente vai identificar
a partir do servidor de DNS, qual é o IP que ele tem, vai fazer o registro, né? Vai tentar fazer o registro, vai verificar se não tem nenhum registro existente. Caso não tenha, ele vai lá e faz o registro dinâmico, né? Ele vai lá e registra automaticamente o endereço IP mapeado para o hostname que ele tem. Para aumentar o nível de segurança no ambiente, a gente consegue fazer a implementação de atualizações dinâmicas seguras. O que vai acontecer? As atualizações dinâmicas seguras só vão ser realizadas se o computador tiver uma conta no Active Directory. Caso o computador já esteja registrado no Active Directory, ele vai poder fazer esse registro junto ao serviço de DNS. Caso contrário, essa atualização não vai ser aceita para aumentar o nível de segurança dessa implementação. A gente tem também a possibilidade de implementar zonas de somente leitura. Essa zona ela vai ter uma cópia de uma zona de DNS comum, mas ela não vai poder ser atualizada, ela não vai permitir mudanças, né? O que vai tornar essa zona mais segura. Ela é suportada, por exemplo, na implementação dos RODCs, né, dos Read Only Domain Controllers. E aí uma vantagem que a gente tem é a possibilidade de implementar a resolução de nomes no mesmo site que um Read Only Domain Controller esteja implementado. Vamos falar um pouco das configurações de opções do servidor dentro de uma implementação do Windows Server 2008. A primeira telinha que a gente está vendo aí é a tela de interfaces. Nessa tela, a gente vai poder identificar quais são os endereços IP nos quais o serviço de DNS vai escutar por requisições de clientes, né? A gente pode deixar configurado para que ele escute por todos os endereços IP que estejam configurados ou somente para endereços IP específicos, né? No caso dessa implementação aqui, nessa tela que a gente está vendo nesse momento, a gente só tem um endereço IP configurado, então não faria tanta diferença. Mas se a gente tiver múltiplos endereços configurados no servidor, a gente pode escolher quais são os endereços que a gente pretende que o serviço de DNS responda quando ele for questionado aí, ou quando for necessário fazer algum tipo de resolução de nomes. Nessa outra tela, nós temos a configuração dos forwarders. Os forwarders são servidores de DNS que esse servidor vai poder utilizar para resolver queries de DNS para registros que ele não consiga resolver sozinho. Se, por exemplo, não tiver internamente aí, na base de dados do serviço de DNS um registro para aquele nome, a gente pode configurar aqui quais são os servidores para os quais a gente quer enviar uma solicitação de resolução de nomes. Isso pode ser interessante num ambiente onde o seu DNS interno, o DNS que você usa para o Active Directory, não acessa diretamente a internet. O que ele poderia fazer? Ao invés, se ele tiver que resolver um nome que está na internet, ao invés dele sair diretamente para a internet para fazer essa resolução de nomes, ele pode passar essa requisição para um servidor que está numa zona de perímetro, uma DMZ, por exemplo. Esse servidor faz o processo de resolução de nomes na internet e devolve para ele o nome resolvido, nome mapeado para o endereço IP. E aí ele serve esse nome para o cliente normalmente. Quando o servidor DNS vai para a internet para resolver um nome, ele vai utilizar os root servers, né? O que são os root servers? São computadores que estão espalhados aí em diversas localidades e que formam uma hierarquia de nomes, de resolução de nomes para o serviço de DNS. Então todos os servidores DNS têm aí armazenados os endereços IP e os nomes desses servidores de DNS para poder sair para a internet para fazer a resolução de nomes quando seja necessário resolver um nome que ele não possui, um nome que ele não é responsável. Tá? Então aqui a gente vê nessa tela root hints onde está essa configuração. A gente pode editar os root hints ou pode modificar aí algumas configurações dos root hints nessa tela. Em geral é uma tela que a gente deixa aí com a configuração padrão. Nas propriedades da zona, a gente tem a tab de transferências de zona. O que essa tab vai permitir que a gente configure? Ele vai permitir que a gente configure quais são os servidores que podem receber uma cópia das zonas, dessa zona que está configurada nesse servidor de DNS. A gente pode permitir ou não a transferência de zonas, e caso a gente permita, essa transferência pode ser para qualquer servidor, somente para os servidores que estão listados naquela outra tabzinha ali que é o Name Servers,
ou somente para os endereços IP que estejam listados, como é o caso dessa configuração atual. Nesse caso aqui, ele só pode fazer a transferência de zonas para o IP 192.168.1.1 quando esse requisitar. Existem algumas ferramentas que nós podemos utilizar para fazer troubleshooting da implementação do serviço de DNS, como o NSLookup e o DNS-CMD. O NSLookup é uma ferramenta que vai permitir que você se conecte ao servidor de DNS e faça queries como se você fosse um cliente, né? E o DNS-CMD é uma ferramenta que permite que você faça configurações ou modificações das configurações atuais do serviço de DNS a partir da linha de comando. Nós vamos ver essas duas ferramentas no screencast relacionado a essa apresentação. Para resumir, nós falamos nessa apresentação da configuração do DNS, incluindo a integração dos namespaces, né, que é a maneira como a gente vai fazer para escolher os nomes para a nossa implementação do Active Directory. Falamos dos registros SRV, que vão permitir que a gente identifique quais são os serviços do Active Directory que estão rodando dentro do ambiente, né? Falamos das atualizações dinâmicas, seguras e não seguras, né? No caso da atualização dinâmica, a gente vai ter a possibilidade de que os nossos clientes se registrem automaticamente no serviço de DNS com o seu nome e o endereço IP. Né? Se por acaso a gente só aceitar conexões seguras, né, ou atualizações seguras, ele só vai fazer esse processo se existir uma conta no Active Directory. Né? Vimos também algumas informações sobre a configuração de zonas integradas ao Active Directory e zonas somente leituras. Falamos de algumas configurações do servidor DNS, também de como funciona o processo de transferências de zona, e mencionamos aí a ferramenta NSLookup e a ferramenta DNS-CMD. Gostaria de convidá-lo para assistir o screencast que está relacionado a essa apresentação, onde a gente vai ver todo o processo de configuração do DNS para o Active Directory. A gente vai conseguir nessa apresentação demonstrar para vocês todos os conceitos que a gente comentou durante essa apresentação atual. Para mais informações sobre o Programa Profissional 5 Estrelas e outros programas do TechNet Brasil, acesse esse endereço que aparece aí na sua tela, e lá você vai ter acesso a artigos traduzidos para o português, fóruns de discussões, e vai poder se relacionar com outros profissionais de TI e também com funcionários da Microsoft. Espero que você tenha gostado da apresentação e que seja útil nos seus estudos para a prova da 2ª estrela.